Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 4. E essa semana a gente vai estudar outro tema de geometria, né, que tem uma relação com coisas que a gente faz no dia a dia. Se você tira uma foto, se você filma alguma coisa, seja para as redes sociais, seja para outros fins, você vai ver que tem uma relação com o tema da aula de hoje que se chama semelhança, né? A gente usa o termo semelhança para diversas coisas, né? No caso da matemática, da geometria, a gente vai ver que a palavra semelhança ela está relacionada com diversas situações, como por exemplo, olhar uma imagem em vários tamanhos. Quando eu observo essa imagem aí, ou seja, eu tenho esse garoto aí em três imagens, né? Uma imagem pequenininha, uma imagem intermediária e uma imagem grande. E a gente poderia fazer aquela pergunta: essas três imagens, elas são iguais ou diferentes? Né? Eu poderia dizer que elas são iguais porque tem o mesmo garoto, é o mesmo garoto nas três fotos, e eu também poderia dizer que elas são diferentes porque tem tamanhos diferentes. Então, por isso que na aula de hoje a gente vai analisar isso daí, ou seja, eu estou observando imagens, situações, e eu vou tentar julgar o que é que eu chamo de igual, o que é que eu chamo de diferente, mas na verdade a gente vai estar querendo caracterizar o conceito de semelhança, né? Então, imagina você assistindo a um jogo de futebol, diria que é aquela imagem maior ali, você está assistindo ao jogo de futebol, e se você estivesse assistindo esse jogo de futebol pela TV ou pelo celular, né? Então, é o mesmo jogo de futebol, só que você está vendo de maneiras diferentes, né? Ou seja, ângulos diferentes, a gente poderia dizer, a gente costuma dizer, mas na verdade a gente vai observar que todas essas imagens aí, elas têm uma relação. Eu gosto muito desse exemplo, que é você pegar aí, imagine esse rapaz, né? Eu tenho a imagem dele, aquela maior, eu pegar ali o rosto dele, né, que eu coloquei, por exemplo, o rosto normal, e eu tenho aquela foto que a gente utiliza para documentos, né, a foto 3x4. Em outro momento a gente vai entender por que essa foto para documento ela se chama 3x4. Na verdade, entender o porquê desse 3 e o porquê desse 4. A explicação é na aula de hoje, assim a característica, é porque a gente precisa compreender que são figuras semelhantes. A palavra semelhante em geometria ela quer dizer diversas coisas que a gente vai tentar deixar claro aqui. A primeira delas é a seguinte: por que aquela foto lá do rosto do rapaz, ela se parece com o rosto dele real, e por que não se parecia se eu pegasse outro tipo de foto? Imagina uma foto 3x3 ou uma foto 4x4. Essa foto que não fosse 3x4, ela teria uma imagem distorcida do rosto da gente. Então, por isso que a foto 3x4 é utilizada em documentos, porque ela vai utilizar as características do nosso rosto e vai levar para aquela fotografia essas mesmas características. Ou seja, você vendo, apesar de que muita gente diz que a foto na 3x4 meu rosto fica muito feio, mas a ideia não é essa, de ficar mais feio, ficar menos feio. A ideia é de que aquela proporção 3x4, ela vai fazer com que a imagem daquela foto seja semelhante ao seu rosto real, tá certo? Então a gente vai trabalhar na aula de hoje a questão das figuras semelhantes. Vamos observar as características das figuras semelhantes. A gente vai ver que são duas, certo? A gente vai dar uma ênfase nesse primeiro momento da aula, nessa figuras semelhantes parte 1, onde a gente vai se preocupar muito mais com as dimensões. As dimensões, quando eu estou falando, é tipo a altura, a largura, comprimento, profundidade, ou seja, o que eu poderia medir com uma régua, com uma fita métrica. Na segunda parte, a gente vai se preocupar mais com a angulação. Está mais aberto, mais fechado, certo? Então, vejamos aqui uma situação. Veja que essa imagem que aparece aí, eu estou querendo simular o seguinte. Imagine que essa imagem maior, ela fosse a imagem real. Você estivesse exatamente nesse momento olhando essa roda gigante aí. E você olhando essa roda gigante, vamos imaginar que você puxasse o celular e tirasse uma foto daquela roda gigante. O que é que a gente pode dizer dessa imagem que vai ficar no teu celular com relação à roda gigante? Matematicamente, a gente diz que essa imagem que vai para o teu celular, dessa foto da roda gigante, ela é uma imagem semelhante à da roda gigante no mundo real, certo? Então, quando você pega
capta essas imagens e ela vai para o teu celular. Essas imagens no teu celular a gente caracteriza como imagens semelhantes. Bom, você pode ver que no seu próprio celular ele também faz uma relação com outras figuras semelhantes. Quando você tira uma foto, você já percebeu que a imagem dessa foto fica na tela toda, né? Mas às vezes quando você vai procurar uma outra imagem, você aperta lá a galeria de imagens do teu celular, ficam várias fotos, uma enfileirada, né? Uma junto da outra, filinhas de fotos. E aquelas imagens são outras figuras semelhantes daquela imagem real da qual tu tirou uma foto, tá certo? Como a gente está se preocupando com essa primeira parte, que é a parte das dimensões, eu estou imaginando assim. Então, suponha que quando você tirou a foto daquela roda gigante, imagina que aquela roda gigante ali, o tamanho dela embaixo, ele tem 10 metros. E o tamanho dele em altura fosse de 20 metros. Imagina como é que isso iria para um celular, para ficar semelhante. Então eu imaginei valores aí bem parecidos, no caso assim, visualmente a gente perceber. Então, quando essa imagem foi para o celular, imagina que ela tinha ficado 20 centímetros por 10 centímetros. Um celular enorme, né? Mas só para a gente imaginar isso daí. Então a gente diria que a imagem que está ali no celular é uma imagem semelhante àquela figura real. Ou seja, quando as figuras são semelhantes, as suas dimensões são proporcionais. Quando a gente chama de dimensões proporcionais, a gente precisa compreender o seguinte, né? Ou seja, a proporcionalidade, eu costumo dizer que é melhor a gente começar pela percepção do que pelo cálculo. Então imagine que você pegue esses dois retângulos aí. Eu tenho dois retângulos. O primeiro retângulo maior, ele tem 10 centímetros na horizontal, 8 centímetros na vertical. Aquele outro retângulo menor, ele tem 5 centímetros na horizontal e 4 centímetros na vertical. Eles são semelhantes, segundo essas primeiras características, porque você observa que a relação está 10 centímetros para 5 centímetros e 8 centímetros para 4 centímetros. Ou seja, a relação dobro-metade. Esses retângulos aí, eles são semelhantes, tá certo? Então a gente vai perceber que essa relação ela vai aparecer em diversas situações. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Suponha que eu tenha uma casa, a imagem de uma casa, ou eu esteja vendo uma casa ao vivo, lá estou olhando para a minha casa, e eu quero desenhar no caderno a minha casa, só que 20 vezes menor. Então, se eu consigo fazer isso com relação às dimensões, eu diria que aquele desenho que está no meu caderno, ele é semelhante à minha casa real, tá certo? Então é só imaginar o seguinte, vamos supor, eu imaginei aí uma casa com a largura e a altura igual, para a gente não se preocupar tanto com o cálculo, e como é que ficaria aquele meu desenho no caderno? Qual altura deveria ter no meu caderno? Qual largura deveria ter no meu caderno o desenho da minha casa para que ele ficasse semelhante, tá certo? Então existem técnicas para fazer isso. Uma delas mais simples é o seguinte, se eu quero desenhar, fazer esse desenho em meu caderno e ele precisa ser 20 vezes menor, então eu vou pegar as dimensões daquela casa real e dividir por 20. Porque eu estou querendo fazer com que ela seja 20 vezes menor. Se fosse 10 vezes menor, eu dividiria por 10. Se fosse 50 vezes menor, eu dividiria por 50, certo? Então, se você quer fazer isso, de pegar um desenho e reduzir esse desenho, se você quer já saber tantas vezes menor, basta seguir esse prosseguimento. Então, se eu pego ali, ó, 5 metros dividido por 20, vai dar 0,25 metros, que dá 25 centímetros. Ou seja, se eu tenho um desenho da minha casa e esse desenho é 20 vezes menor, deveria ter essas medidas aí, 25 centímetros. Então, percebe, né? Para a gente fazer uma representação, para a gente ter figuras semelhantes, a gente precisa primeiro observar que as dimensões precisam ser proporcionais. As dimensões precisam ter essas características que a gente viu nessa primeira parte aí, tá certo? E é muito bom a gente também ver um contra-exemplo, ou seja, quando é que não são semelhantes. Então imagina você pegar dois cadernos aí, eles têm um formato retangular, e como é que a gente poderia ver se eles são ou não semelhantes, certo? Nesse caso aí, eu vou imaginar o seguinte, eu vou pegar lá a régua,
vou medir as dimensões desse caderno vermelho e desse caderno azul, e quando eu fizer essas dimensões, vamos supor que eu encontre essas imagens, esses valores aí, ó. Então, observa aí na tela que eu tenho 15 centímetros por 11 centímetros é aquele caderno vermelho. 11,5 centímetros e 5,5 centímetros é aquele caderno azul. Observa que os valores não ajudam tanto como a gente fez daqueles retângulos anteriormente, que era 10 centímetros e 5 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros. Fica mais fácil de eu perceber justamente porque 10 centímetros e 5 centímetros é a relação dobro-metade. Consequentemente, a relação 8 centímetros e 4 centímetros também é a relação dobro-metade. Então, se teve essa relação aí, são proporcionais, são semelhantes. Já nesse caso aqui, esses valores eu não consigo de cabeça, assim, fica muito difícil saber se a relação 15 centímetros e 11,5 centímetros é a mesma relação de 11 centímetros e 5,5 centímetros. Mas você pode fazer isso de uma maneira mais direta. Então, pega aí o celular, a calculadora, ou então faz o cálculo mesmo, que é o seguinte: se eu dividir essas dimensões aí, ou seja, a altura do caderno vermelho dividido pela altura do caderno azul, tem que dar o mesmo valor se eu dividir a largura do caderno vermelho pela largura do caderno azul. Nesse caso aí, eu fiz essas divisões e observa que eu encontrei valores diferentes. Então, isso garante que esses dois cadernos, eles não são semelhantes, tá certo? A outra característica que a gente precisa ver se as figuras são semelhantes é essa segunda parte que a gente vai ver aí, que é a questão da angulação, tá certo? Eu observando essas duas casas aí, se eu tivesse em sala, eu ia perguntar à turma aí, vocês acham que essas duas casas são semelhantes ou não? Quando eu estou olhando para essas duas casas, eu posso me preocupar com a primeira parte, que são as dimensões, só que nesse caso eu estou tentando observar que as características da semelhança aí é com relação à angulação, que é o seguinte, né? Ou seja, essas duas casas elas não são semelhantes, por diversos motivos. O primeiro delas, que eu diria, é a questão da angulação ali do teto, né? Observa que a angulação de uma das casas é mais aberto do que a outra. Isso caracteriza que elas não têm essa coisa do mesmo ângulo, então eles não são semelhantes, tá certo? Então, duas figuras são semelhantes quando? A primeira parte a gente viu que as figuras são semelhantes quando as suas dimensões são proporcionais. E a segunda característica é quando elas têm o mesmo ângulo, tá certo? O mesmo ângulo relacionado. Então, figuras são semelhantes quando tem essas duas características. Então, é só a gente imaginar, por exemplo, que aquela casa que eu fiz a redução, elas são semelhantes por dois motivos. O primeiro que a gente viu, que são as dimensões proporcionais, e o outro é a questão da angulação, tá certo? Se a gente observar aí a angulação desses tetos, são iguais, ou seja, as figuras são semelhantes, tá certo? E como sugestão de atividade, eu estou colocando aí, ó, celular, régua, caderno, lápis, fita métrica, que é justamente isso. Você construir no caderno, você fazer com relação a o tema da aula de hoje, algumas reduções. Por exemplo, tenta pegar um objeto da tua casa, qualquer, ou aí da sala de aula, da tua escola, e tenta representar. Não precisa ser um desenho bem feito, como a gente diz assim, ser aquela pessoa que tem total habilidade de fazer os desenhos. Não, mas apenas uma representação, porque o mais importante vão ser as dimensões nesse primeiro momento. Então, pega aí um objeto qualquer e tenta representar no caderno, só que com as dimensões proporcionais. Como é que você vai fazer isso? Você vai medir, de fato, utilizando a fita métrica, utilizando uma régua, e vai ver qual deveria ser o tamanho no caderno. Por exemplo, pega aí qualquer objeto aí da tua sala, da tua casa, e tenta desenhar no caderno 10 vezes menor. Quais seriam essas dimensões? Tá certo? Então, isso é uma sugestão para que você consiga entender essa questão das dimensões. Com relação à angulação, a gente vai ter algumas outras aulas onde a gente vai aprender algumas técnicas, algumas características sobre ângulos na geometria, ok? Um muitíssimo obrigado para vocês, um tchau, tchau e até a próxima.